Entendeu? Claquete. Salve, resenheiros! Esse aqui é o Resenha Gospel. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Alisson. E hoje nós vamos falar sobre um tema que mais é uma pergunta. Crente pode beber? E por que não? Oh Lord, I'd you like to know where she's now. Oh Lord. Bem, a ideia é óbvio a gente explicar um pouco a respeito de como é que funciona numa perspectiva bíblica, mas sobretudo como é que é o papel do Espírito Santo dentro desse processo, né? A primeira coisa que a gente precisa destacar, que obviamente, segundo a Bíblia, beber não é pecado, né? A Bíblia fala do ponto de embriaguez, mas não fala do ponto de beber em si, né? Só que uma coisa é certa, não é porque não é pecado que isso te convém, né? Na realidade, isso não te convém, né? E o mais importante é a gente entender que o que faz a gente parar de beber ou abrir mão da bebida está muito mais associado ao Espírito Santo. Não são homens, não é igreja, não é doutrina, mas sim aquilo que o Espírito Santo ele frutifica nas nossas vidas, né? A decisão ela vai muito além da religião, é sobre você ter discernimento, entendimento para entender que de fato isso não é bom para sua vida, né? Mas afinal, o que é o Espírito Santo, né? Quando a gente fala o que é esse discernimento? Eu vou até ler para vocês aqui, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando a gente fala Pai, a gente fala de Deus, quando a gente fala de Filho, a gente fala de Cristo, quando a gente fala do Espírito Santo, é o Espírito que habita em nós, né? A palavra Espírito, ela tem a raiz etimológica do latim Spiritus, né? Que tem como significado respiração ou sopro, mas também pode estar se referindo a coragem, vigor. Quando a gente lê em Gênesis também, ali fala que ele deu, né, o sopro de vida que habita em nós, né, e por meio do sacrifício de Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o que traz discernimento e sabedoria para a gente saber o que faz ou o que não faz, né, que nem o Vini fala, né, aquela Discernimento. vozinha. Aquela voz que voz. fala assim, nossa, não era pra eu ter feito isso, cara. Acho que eu vou parar com aquilo, vou parar com isso. Exato. É isso aí. Antes da gente se converter, a gente associa isso muito à nossa questão de consciência moral. Mas depois que a gente se converte, a gente entende que o Espírito Santo habita em nós e nos traz discernimento, a gente consegue reconhecer o papel de Deus no nosso dia a dia por meio do Espírito, né? O Espírito é o sopro da vida que nos traz discernimento daquilo que é de Deus, né? Em João 14, do 15 ao 17, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Ou seja, a decisão de parar de beber ou não, de fazer coisas que nós entendemos que desagradam o coração de Deus, mas sobretudo que também afeta, né, o nosso organismo e a nossa estrutura lógica, está muito associada ao papel do Espírito Santo na nossa vida, né? Com certeza. Então aqui, na parte ali, né, a gente está fazendo tudo com fundamento bíblico, né? Não é algo aqui que a gente está dizendo que é o que a gente acha, mas sim da interpretação que o próprio Espírito Santo constrange e revela, né, aquilo que está escrito. Então aqui, 1 Coríntios 6:12, está dizendo assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, se você sabe ali que aquilo que você está fazendo, no caso ali o tema, a bebida, ela está te fazendo mal e no fundo você sabe que ela está te fazendo mal, então você deve ali dar a voz ao Espírito Santo, ouvir aquela vozinha que quando você toma aquele porre, você fala: eu vou parar de beber, que eu não aguento mais essa vida. Então, você que já teve experiência com isso, ou já viu alguém tendo experiência com isso, é essa voz que você deve ouvir. E aqui diz também, 1 Coríntios 6, 19 e 20. A Bíblia em nenhum momento fala beber é pecado, mas ela diz aqui, em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?
e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Isso significa que você, uma vez que você se entrega para Jesus, a gente diz a palavra morrer para si mesmo, né? E nascer para Cristo. Então é exatamente isso aqui. Quando você entende que Jesus morreu por você sem ter pecado, naquela cruz você se mostra, você quer também devolver a Ele aquilo que Ele te concedeu, que é a vida. Então você entrega tudo e zela pelo templo do Espírito Santo, que é o teu próprio corpo, né? Então, ali também diz, né, concluindo que a bebida, então, no texto que a gente chegou aqui ao final, que a bebida no nosso corpo ela tem um papel de tirar a nossa identidade, revelando faces ocultas que precisam ser tratadas por meio da intimidade com Deus, diretamente com Ele. Além disso, a bebida possui atributos que se tornam gatilhos negativos na nossa vida, muitas vezes nos levando a um poço sem fundo, né? Então, quantas vezes ali a gente já viu pessoas, ou nós mesmos, quando bebeu alguma vez, perder a identidade ou revelar aquilo que não era para aquele grupo de pessoas saber. Tinha coisas ali que tem você, só você e Deus sabe, e ali aquele amigo de copo, né? Ficou sabendo de algo ali que não era para ele saber, que ele não era nem seu amigo, ele só estava ali, né? Quando você tinha dinheiro, e você acaba revelando por conta da bebida. Um gatilho negativo te leva àquilo, né? Ou você deixar de ser. Quantas vezes você já viu alguém que bebeu muito e se olhou assim e falou, mano, essa pessoa tá transformada, tá irreconhecível, né? São gatilhos negativos, é isso que a bebida faz. Exato. E só pegando um gancho também, eu bebia bastante antes de me converter. Inclusive, eu tenho alguns históricos ruins de coisas que eu fiz e que eu não me orgulho disso. Mas essa questão da identidade, ela é muito forte, né? Porque quando a gente começa a meditar a respeito do que nos motivou a começar a beber, né? Tá muito a questão, muitas vezes associado à aceitação social, né? A coisas que fazem com que você busque meios de ser aceito, o que é uma mentira, né? Porque você acaba mergulhando, né, numa espiral de coisas ruins para você. E isso te leva para a morte, muitas vezes te leva para a morte, né? Casos de pessoas que morrem fisicamente, né? Ou então também o ponto de que a bebida ela acaba sendo o início de uma porta de entrada para outras drogas e afins. E tudo isso, né, ao longo da vida, são coisas que só te afetam negativamente, não traz nada de positivo, né? Sim, sem entrar muito na parte espiritual do que tem por trás da bebida, mas falando da parte física mesmo, são gatilhos negativos, né? E no fundo, você sabe que você que bebe, você sabe que, infelizmente, no final ali de todo o rolê, você sente aquela coisa de que não era aquilo que Deus tem pra você, não é aquilo que te traz realmente felicidade, né? E ali então, e agora? Pode ou não pode? Não respondeu nem que sim nem que não, mas a resposta está em Provérbios, né? 2, do 9 ao 11. Então, você entenderá que é justo, o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso, guarda essa palavra, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. O Espírito Santo, quando você dá lugar para ele falar com você, quando você quer ouvir aquela verdadeira voz, ele é o discernimento, ele é o bom senso. Então, não está escrito na Bíblia que beber é pecado, mas está escrito que você tem que zelar pelo seu próprio corpo, porque você foi um alto preço, custou ali para você estar vivo hoje. Então, como diz Provérbios, tenha bom senso. Exato. Na dúvida, busque intimidade com o Espírito Santo, que ele vai trazer à luz o discernimento daquilo que você precisa fazer, né? Tudo aquilo que nós fazemos a partir do momento que nós nos convertemos está diretamente ligado à intimidade com o Espírito Santo, e ele vai nos direcionando. E quando nós erramos, nós também sabemos, né? Porque vem o constrangimento do Espírito, muitas vezes a gente sabe que nós não devíamos ter feito, mas pela graça e misericórdia de Deus nós somos sustentados todos os dias. Deus é misericordioso e Ele fala com todo mundo, independente da tua crença, da tua fé, da tua religião. Você pode ter certeza que se você der lugar, Ele vai falar com você. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, manda nos comentários qual que é a tua opinião sobre o assunto também. Nós estamos dispostos a ler, a responder, tá bom? E nos próximos vídeos nós esperamos que você acompanhe aí. E tem também que fazer aquele tutorial base, né?
Exato. Por gentileza, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, @resenhagospelrg. E a gente está cada vez mais buscando criar conteúdos legais, diferenciados. E nos comentários também, se vocês puderem, coloquem temas para a gente poder abordar, que eu acho interessante a gente ter essa conexão com vocês. A ideia é quebrar o tabu e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! É nóis!